Amém. A paz do Senhor Jesus com todos. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, revelado em Jesus Cristo, o autor da fé, em quem nós vivemos, estamos. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Vamos orar mais um pouco e o Senhor Jesus nos revelará a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos a buscar a Tua presença, o Teu Espírito, a comunhão com o Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Jesus, nesse momento a esquecer todo o compromisso desse mundo, os afazeres domésticos, toda a ansiedade da vida, todas as preocupações, para que nós possamos nos atentar à palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, e possamos nos saciar nele. Abençoa os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a sua palavra penetre dentro de nós e se grave em nossos corações, para que nós venhamos guardar o conselho, meditar na sua palavra, e que ela venha transformar e aperfeiçoar cada um de nós a cada dia. Abençoa os nossos irmãos ali no Santa Rita, pastor Silvio, sua esposa, nossa irmã Sofia, os irmãos que estão naquela localidade. Em nome de Jesus, opera poderosamente a revelação do Evangelho, a palavra da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Jesus. O capítulo 8 começa quando os fariseus trazem uma mulher pega em adultério, trouxeram ali testemunhas e quiseram testar o nosso Senhor Jesus. No capítulo 7 eles fizeram um projeto, eles quiseram se reunir para de alguma maneira derrubar o Senhor Jesus. Então, eles trazem uma situação em que a lei autorizava, não só autorizava, mas ensinou os homens a matar. Ensinou os homens a fazer um julgamento e consumar, a obra da morte. Por isso a lei é chamada de ministério da morte. Então, eu vou resumir o texto. Trouxeram e disseram: olha, Moisés ensinou na lei que quem for pego em adultério, tendo testemunhas, esse tal tem que ser morto. O que você acha disso? Está certo? Está errado? E o Senhor Jesus Cristo, ele que estava ainda cumprindo a lei, então ele não foi contra a lei, mas ele intercedeu por aquela mulher, para que ela pudesse não morrer. E disse para eles, então cumpram a lei, mas comece por aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E aí, naquele momento, eles fizeram um julgamento entre si, de si mesmos, e temeram, Largaram as pedras. E o Senhor Jesus pergunta para a mulher: e aí, cadê seus acusadores? Foram todos embora? Ela: sim, Senhor. Ninguém te acusou? Não. Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Mas vai e não peques, não peques mais. A partir de então, o Senhor Jesus começa a dizer: eu sou a luz do mundo, o sal da terra. E aí os homens começam a debater com ele: mas você está dando testemunho de si mesmo? A lei não ensinou isso. Se você dá testemunho de você mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. E aí ele vai dizer: não, meu testemunho é verdadeiro. Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu Pai que está no céu dá testemunho de mim, etc, etc. E o Senhor Jesus, nesse debate, na firmeza, na autoridade, diante de tudo que ele já tinha feito, muitos que estavam ali creram nele. Verso 30, vamos ler.
Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então o Senhor Jesus Cristo convenceu, né, na pregação do Evangelho, muitas pessoas creram na sua palavra. Verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então o Senhor Jesus sabia o que tinha no coração do homem, o Senhor Jesus viu dentre aqueles homens quem estava o acusando, quem procurava o matar e quem tinha se convertido. Então o Senhor Jesus então começa a falar para aqueles que haviam se convertido. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, diante de príncipes dos judeus, de escribas, de fariseus, homens cheios de sabedoria, o Senhor Jesus Cristo diz, vocês que creram em mim, permaneçam em mim, para que vocês conheçam a verdade, para que vocês sejam verdadeiros discípulos meus. Permaneçam nas coisas que eu ensino, não é? Se vós permanecerdes na lei do Velho Testamento, nos profetas, na minha palavra, é no que eu ensino, aí vocês serão verdadeiramente. E aí, então, sendo os meus discípulos, vocês irão conhecer a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Libertar. Então, os homens cheios de sabedoria, doutores da lei, não eram livres. Não estavam livres. Não é? Não conheciam a verdade. Como está lá no capítulo 1, verso 17. Não é? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, por isso que eu tenho que permanecer na palavra de Jesus. Se eu permaneço na palavra de Jesus, eu me torno um discípulo, e aí eu passo a conhecer a verdade. Então, isso, irmãos, é algo que nós ouvimos sempre, e muitas vezes pode bater até uma dúvida no irmão de pensar assim, mas será que eu vejo tantas religiões, eu vejo tanta pregação bonita, às vezes me mandam um texto, parece até que eles pregam Jesus, que eles conhecem Jesus, que eles têm o Evangelho, e é verdade, né? A gente vê muitas vezes algum texto bonito, alguma pregação bem bonita mesmo, mas a gente não pode fugir daquilo que Jesus Cristo ensinou, tem que permanecer na palavra de Jesus. Tem um texto, nós não vamos lá por causa do horário, né? Temos pouco tempo. Esse relógio está errado, né? Não é possível. Tá errado, está parado. Então eu vou pregar até cansar, tá bom? Jesus fez uma obra aqui hoje e nós vamos... Glória a Jesus, estamos dentro do horário, está até cedo, viu? Então, o que aconteceu, né, irmãos? Onde que eu estava? O Senhor Jesus, estou falando da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, meu Deus, eu estava com um raciocínio aqui, eu fui querer fazer uma piada, eu perdi, tá vendo? Mas nós vamos retomar. Glória a Jesus. Então, no capítulo 2 da carta de João, a epístola de João, está escrito assim, ó. Aquele que prevarica e não persevera na palavra de Jesus Cristo, este não tem nem o Pai e nem o Filho. Usando uma palavra mais simples, né? Aquele que vai além do que Jesus ensinou, esse não tem o Pai nem o Filho. Mas aquele que permanece, persevera na palavra de Jesus Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. E se alguém não traz essa palavra, não tem a comunhão com ele. Basicamente, né, resumindo e simplificando o que ele disse. Não é? Então, veja, o Senhor Jesus, na pregação do Novo Testamento, quando ele termina, por exemplo, a obra, que ele consuma a obra, aí ele morre, fica 3 dias
no seio da terra, ressuscita, aparece para os seus discípulos, centenas de pessoas o viram, ele encontra com os seus discípulos, ele ali ainda mostra mais sinais, mais poder, e diz: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, cumprindo aquilo que ele disse, né? Eu não vos deixarei a sós, eu enviarei outro Consolador, para que fique convosco. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele nos ensina aquilo que Jesus ensinou, porque ele disse isso lá em João 14. Ele vos ensinará tudo o que eu ensinei, e vos fará lembrar tudo o que eu ensinei. Então, o Consolador, o Espírito Santo, ele não vai trazer profecia do Velho Testamento. O Espírito Santo não vai te ensinar a viver algo da lei. Nenhuma profecia, nenhum sonho, nenhuma revelação acerca de coisas atreladas ao Velho Testamento. Tudo o que o Espírito Santo faz é de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Porque o Pai, a palavra e o Espírito são um. Então, o que um faz, o outro faz igualmente, né? Então, veja, só por aí você já vê que, apesar das pessoas falarem do nome de Jesus, de pregarem o nome de Jesus, de terem teologia, de terem, às vezes, até profundeza em pregações, se essas pessoas não perseveram no Evangelho, elas não conhecem a verdade. Então, elas até conhecem Jesus, elas até conhecem muitas coisas do Evangelho, mas a verdade elas ainda não conhecem. Eu já vi pessoas não andarem conosco por dizer assim: mas só vocês pregam isso? São só vocês que pregam isso. Olha, o mundo inteiro, tantas religiões que existem, pode até haver várias igrejas como vocês pregando, mas são muito poucos. Não é possível que está todo mundo errado e vocês estão certos. Mas a palavra é tão clara quando ela diz: se você permanecer na minha palavra, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Então, os mestres da lei, fariseus, escribas, doutores, eles combatiam com Jesus Cristo, mas eles não largavam de Moisés de jeito nenhum. Então, eles não queriam deixar aquilo que era uma tradição, aquilo no qual era para eles um estilo de vida, aquilo que era para eles uma conduta, uma doutrina, uma cultura. Era cultural, é até o dia de hoje. Vocês já viram um judeu na rua? Não tem como não saber que é um judeu. Chapelão, aquela barba, aquele cabelo cacheado aqui atrás da orelha, não é? Aquela roupa preta, não é? Então você vê um judeu, normalmente, né, um judeu ortodoxo, é impossível você não saber que ele é judeu, né? É uma cultura, é uma coisa cultural. Então Jesus Cristo vem e fala assim: agora é comigo. O Pai me enviou e creia na palavra do Pai que está em mim, porque eu e o Pai somos um. Então, na sequência do texto aqui, eles falam assim, vamos ler, né? Verso 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. E eu bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra. Então veja, nesse momento, o Senhor Jesus diz assim para eles: vocês vieram aqui com um propósito de me matar, e eu estou mostrando para vocês que eu sou o Filho de Deus, e que se o Filho de Deus libertar vocês desse pecado, porque vocês têm pecado, e todo aquele que peca é escravo do pecado. Então veja, o Senhor Jesus revela para eles o pecado deles. O Senhor Jesus mostra para eles: vocês são pecadores. Se eles fossem sinceros, eles admitiriam realmente: eu sou pecador mesmo. Eu estava aqui realmente preparado
para o laço pegar nele para poder matar. Era só ele falar contra Moisés que eu ia matar ele. Então o Senhor Jesus revelou o desejo do coração deles: eu quero matar. E o Senhor Jesus: vocês procuram me matar, não é? Porque a minha palavra não entra em vós. Aí ele fala: eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso. Então quer dizer, vocês estão querendo me matar segundo aquilo que o pai de vocês ensinou para vocês, não é? Moisés disse que as tais devem morrer. Quem for pego no adultério tem que ser apedrejado. Assim que Moisés deu a lei que ele recebeu lá no Monte Sinai, um homem foi pegando lenha no dia de sábado. E alguém foi e deu com a língua nos dentes, falou: fulano de tal, se acredita que ele estava trabalhando no sábado, estava pegando lenha. Pegaram ele, só que eles não sabiam, porque a lei dada lá no Monte Sinai não dizia o que devia acontecer. Só estava escrito: olha, se vocês diligentemente cumprirem minhas leis e meus estatutos, então vocês serão abençoados. Mas se vocês não cumprirem, vocês serão amaldiçoados. Com isso, com aquilo outro. Mas quando ele é pegando lenha, espera aí que eu vou consultar o Senhor. Moisés falou: eu não sei o que eu tenho que fazer agora, porque não está escrito, né? Eu não recebi essa informação. Só um minutinho, eu vou lá perguntar para o Senhor. E aí o Senhor aparece para Moisés e diz: tem que ser apedrejado, para que o mal seja extirpado do meio do povo. E aí esse homem, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com todos os seus animais, foram ajuntados ali, e toda a congregação apedrejou e matou essa família, né? Então veja, e o Senhor Jesus fala aqui: eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que viste junto do vosso Pai. Então é uma revelação muito grande. Por que as pessoas não enxergam isso? Porque não permanecem em Jesus. Porque quando a pessoa está além do Velho Testamento, ela não vai enxergar isso aqui. Ela não vai ver isso aqui. Ela vai passar batido aqui como um véu. Ela não consegue admitir a possibilidade do Senhor Jesus estar dizendo o que Ele disse. Ela vai interpretar de uma forma totalmente diferente. Ela não vai entender o que está claro e evidente nesse texto. Claro e evidente. O Senhor Jesus disse: eu tenho um pai, vocês têm outro pai. O pai de vocês ensinou a matar, e não foi isso que meu pai me ensinou. Não foi isso que meu pai me ensinou. Tá certo? Responderam: o nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, a intenção de vocês não é herança de Abraão. A intenção de vocês vem do pai de vocês. E o pai de vocês não é Abraão. O pai de vocês é outro. O que ensinou vocês a matar não foi Abraão. Abraão não fez isso. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso? Irmãos, dá para entender diferente disso? Não dá. Só entende diferente disso quem não permanece em Jesus. Se você permanece em Jesus e em Moisés, se você permanece em Jesus e em Maria, se você permanece em Jesus e no livro dos Mormons, se você permanece em Jesus e em Ellen White, se você permanece em Jesus e em Luiz Franciscon, se você permanece em Jesus e em qualquer outro profeta, em Calvino, em Armínio, não importa. O caminho é Jesus, a palavra do Evangelho. É a palavra simples e objetiva do Evangelho. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou. E as cartas são ensinos, admoestações, as cartas são palavras de ânimo,
orientações, correções, não é? De forma... como que é o nome daqueles alimentos que são produzidos de forma natural, sem orgânicos, ou seja, é uma coisa orgânica. Então, quando você pega a Bíblia e você vê a carta de Paulo aos Romanos, ninguém falou para ele, escreve uma carta aí para os Romanos, para depois a gente usar na Bíblia. Não, ele foi usado pelo Espírito Santo para ensinar a igreja de Romanos, de Éfeso, de Corinto, etc, etc, assim como os demais apóstolos, de forma orgânica. E o exemplo dos ensinos deles, de forma orgânica, foram escritos. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a igreja mais primitiva, a igreja mais próxima de Jesus Cristo, como que ela agia? Como que ela agia? Está aí, eu olho na palavra. Então, eu não vejo eles dando dízimo. Eu não vejo eles, eis que eu te digo o que eu estou vendo, eles buscando o profeta, eles falando e rodopiando em língua. Pelo contrário, eu vejo Paulo dizendo, olha, está uma bagunça essa igreja. Essa igreja aqui, se alguém entrar aqui, vai falar que está todo mundo bêbado, que está todo mundo maluco. Que negócio é esse? Que falação de língua doida é essa? Vocês querem se aparecer. Para com esse negócio. Eu falo muito mais língua do que vocês, nem por isso eu fico aqui rodopiando, falando língua. Busca os melhores dons, procurem o amor. Vocês estão todo cheio de problema e vocês estão querendo ser espiritual. Vamos devagar. Quer falar em língua? Não está proibido, mas faça com decência, né? Então, você vê uma coisa diferente da realidade. O que nós vemos hoje são pessoas que não permanecem em Jesus Cristo. Tudo que você vê nessas igrejas, você vê aquelas irmãs com a mão assim, parece uma... Vocês já viram no desenho, quando o cara está tocando a flauta assim, e sai uma cobra de dentro do vaso, e a cobra, parece as irmãs com a mãozinha assim para cima, parece que está sendo encantada, parece um encanto, mas é verdade, isso é demônio. Irmãos, isso é demônio, isso não é evangelho. Eles estão aprendendo da onde isso aí? Porque eles estão vendo o Velho Testamento, eles estão lembrando de poderes que agiam lá no Velho Testamento. E isso não é de Cristo, Jesus não ensinou isso. Então, quando você não permanece no que Jesus ensinou, você vai ser enganado. O diabo vai te enganar, vai usar um falso evangelho, um falso profeta, um cego que está guiando o cego, para que ambos caiam na cova. Então, veja, está claro, irmãos, não dá para... Irmãos, esse texto aqui é suficiente para uma pessoa ler e ser liberta do Velho Testamento. Olha a sequência do texto, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus, né? Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, eu não vim de mim mesmo, mas Ele... O que o Senhor Jesus está dizendo assim? Vocês estão querendo dizer que a minha mãe fornicou? Que a minha mãe, por não ter tido um relacionamento com José, eu sou filho de fornicação? Eu vim de Deus, foi Deus que me gerou. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, eu vim de Deus, não é? E aí o que Ele vai dizer? Verso 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por quê? Por que o mundo não entende a nossa linguagem? Por que as igrejas, as religiões, nossos parentes, as pessoas que nós amamos, não entendem a nossa linguagem? Por quê? Não podem ouvir a minha palavra. Existe um véu, como está lá em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Quem que é o Deus desse século, que é o pai dos judeus? É o pai dos judeus, o Deus desse século, o Deus desse mundo, não é? Então, olha o que ele diz,
abertamente. Irmãos, não tem para onde fugir. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois Deus. Irmãos, então veja, enquanto a pessoa não se rende a Jesus, não abaixa a guarda, e não reconhece que é pecador, que precisa mudar, nascer de novo, uma nova criatura, da água e do Espírito, em Jesus Cristo, abandonar o velho homem, abandonar e renunciar à lei, renunciar ao Velho Testamento, ela vai continuar sem conseguir enxergar a verdade. Por que que as pessoas não enxergam o que nós enxergamos? Porque elas não permanecem em Jesus. Se permanecer no Evangelho, se ler o Evangelho de dia e de noite, se parar de Velho Testamento, vai enxergar, porque está muito claro. Então o Senhor Jesus Cristo, quando fala essas coisas, irmãos, uma coisa muito interessante, deixa eu ver o horário aqui, vai dar tempo. Irmãos, capítulo e versículo, fomos nós homens que acrescentamos, tá certo? Quando João escreveu esse evangelho, ele não criou capítulos, ele contou os fatos e narrou da forma como ele entendeu, inspirado pelo Espírito Santo, mas os homens dividiram em temas, eles tentaram perceber quando começava e quando terminava um tema, e ele separava em capítulos, e os versículos separam ali frases, né? Então, é só uma forma de você ter facilitado o estudo. Então, quando eu vou falar de, está no capítulo tal, é mais fácil do que você, está no livro tal. Mas em que lugar? Porque uma Bíblia pode ter uma linha com mais letras do que a outra. Depende do tamanho da folha, etc, etc. Então, quando é feita essa separação, não estou dizendo que é errado. É uma forma de se organizar, mas os irmãos têm que entender. O texto, ele é uma coisa só, é um pensamento só. E ainda que os homens tenham alguma sabedoria para separar, muitas vezes essa separação anula o entendimento. Aqui, esse texto, por exemplo, na sequência, João 9, é uma sequência lógica a partir de João 8. E João 10 é uma sequência lógica de João 9. E se os irmãos continuarem, os irmãos vão ver em João 11... Ou seja, o Evangelho de João, ele é poderosíssimo. Vamos no capítulo 9, eu vou tentar dar uma resumida aqui. Olha só. Então, imagine esse embate. O final do capítulo 8, eles pegaram em pedras para matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus saiu do meio deles, porque não era chegada a hora, né? O Senhor Jesus saiu do meio deles. Então, eles quiseram praticar aquilo que a lei ensinava. Então, depois de ouvir tantas verdades, ainda assim, eles com o coração endurecido, quiseram matar o Senhor Jesus. No capítulo 9, verso 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Da onde eles tiraram isso? Da lei. Porque eu sou um Deus zeloso, que visito o pecado do pai nos filhos até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então eles entendiam, bom, se alguém nasceu cego, é porque alguém pecou. Então, quem foi que pecou, Senhor? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram, para que ele nascesse cego? Então veja, o Senhor Jesus não está tratando de judaísmo, o Senhor Jesus está revelando a verdade. Então, o Senhor Jesus vai revelar a verdade aqui. O Senhor Jesus vai revelar o Evangelho, vai ensinar o Evangelho, mas vai ensinar de um jeito que só quem permanece no Evangelho é que consegue entender. Quem não permanece no Evangelho vai enxergar de um jeito diferente. Quer ver? Verso 3. Jesus respondeu,
Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Então, ele está dizendo assim, enquanto há luz, existe vida, existe libertação. Mas quando vier as trevas, já não existirá mais a possibilidade de trabalhar. Olha só. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, o que o Senhor Jesus fez? A água que saiu da boca dele, ele fez lodo, untou os olhos do cego, e ele disse, vai e se lava no enviado. O tanque de Siloé significa o enviado. Então, todo o homem que não está em Jesus está cego. Mas quando o que sai da boca de Jesus entra nos seus olhos, entra nos seus ouvidos, entra nos seus sentidos, no seu entendimento, ele é lavado e ele passa a ver. Então Jesus, ele liberta um homem de uma cegueira real. Esse homem era cego de nascença, mas a pregação do evangelho está ensinando que quando a pessoa tem um contato com a água da vida, lembra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a água de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo é a que dá vida, é que tira a cegueira. Então a pessoa não consegue ver, mas quando ela recebe a palavra de Jesus, crê no que o Senhor Jesus ensina, ela é liberta da cegueira, da incredulidade. Então esse homem, ele se lavou, literalmente, ele entrou num tanque e se lavou. Esse homem verdadeiramente era cego, e muitos hoje verdadeiramente são cegos espirituais. E o Senhor Jesus aqui ensinou algo espiritual fazendo uma obra material, não é? Verso 8, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Está vendo? Essa é a figura de alguém sem Cristo, um mendigo, uma pessoa escrava, uma pessoa limitada, uma pessoa presa, né? Mendigava, uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como o vira? E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está vendo? Olha só, irmãos, eles estão diante de um milagre, eles estão diante de alguém que antes tinha revelado para eles que eles não eram filhos de Deus, que eles eram filhos do diabo, pois esses homens estavam endurecidos no entendimento, e é o que acontece, irmãos. Você prega, você mostra, você vive uma vida separada do mundo, e a pessoa não vê, a pessoa acha motivo para te criticar, ela vai te perseguir e não vai aceitar o seu evangelho, a sua pregação, porque não abre o coração, não deixa o velho homem, não deixa a velha natureza, não deixa Moisés, não deixa o mundo. Então, olha, esse homem aí, ele não é de Deus, viu? Você fica esperto, esse homem ele te curou, mas ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado, ele tinha que guardar o sábado, né? Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, algumas pessoas perceberam, não, mas um sinal desse, um pecador não faz um negócio desse. Não é?
Tornaram, pois, a dizer ao cego, ou seja, não, peraí, vamos conversar direito com ele, de repente a gente não entendeu direito, né? Tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Porque até então, o ceguinho não sabia muito sobre Jesus, não é? Você percebe aqui no texto que ele não conhecia Jesus, né? Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Ou seja, de repente, acho que ele não era cego coisa nenhuma. Eles fizeram um acordo aí entre eles, trouxeram uma cadeira de roda, que nem fazem nas igrejas hoje. Traz uma cadeira de roda, contrata lá uma pessoa para contar um testemunho fantástico, e a pessoa aparece no culto lá, e é liberta para todo mundo ver, não é? A artimanha do diabo. Então eles vieram, né, e suspeitaram mal desse homem. Vamos chamar os pais dele, né? E vamos falar com firmeza, porque se eles tremerem aqui, a gente vai perceber, né? E perguntaram aos pais, né? É esse o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Já é grande, não vem questionar a gente. Eu não estava aqui, eu não vi, mas que ele era cego, ele era, né? E os seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Tá vendo? Então, lembra a outra pregação que eu disse? Vocês fazem um prosélito e quando eles se convertem ao judaísmo, vocês transformam eles em 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Não é? Então, a pessoa confessou que Jesus é o Cristo, já expulsa da sinagoga. Para eles, uma pessoa que entrava na sinagoga tinha liberdade com Deus. Então, fazer algo desse tipo é uma maldade muito grande, né? Então, veja, verso 24, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, olha, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ou seja, não glorifique esse homem, não atribua o poder e a libertação que veio sobre você a esse homem, mas dá glória a Deus, não a esse homem, porque ele é pecador. Aí ele diz, respondeu ele e disse, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo, irmãos, olha a incredulidade, irmãos. E respondeu-lhe, já vos disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Está vendo? Está aí, irmãos, está aí. É um discípulo de Moisés, não tem como ser discípulo de Jesus. Não tem como, né? E nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos nem de onde é. E o homem respondeu e disse, nisso, pois, está a maravilha, que não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Pois a palavra mesmo disse, né? Que ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, se eles estivessem esperando em espírito, se eles estivessem com o coração quebrantado, eles teriam visto que Jesus estava libertando, que Jesus estava dando vista, que Jesus estava tirando do cativeiro, e eles não viam, né? Então ele diz assim, é uma maravilha para mim vocês não saberem, porque vocês são mestre, vocês são poderosos do conhecimento, como é que vocês falam que eu não conheço ele? Vocês que tinham que conhecer ele, não eu, né? Aí olha o que eles dizem, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, perdão, é ele, né, dizendo ainda, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia.
Esse homem estava ensinando eles. Estava ensinando eles. E olha o que eles dizem. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Está vendo? Então veja, a soberba, eles não podiam admitir que um homem que há pouco tempo era mendigo e cego, podia ensinar eles. Mas a palavra do evangelho é essa, que diz que ele não veio aos poderosos, aos sábios, aos instruídos, mas veio aos pequeninos. O pequenino, ele é muito mais fácil dele se despir, porque ele tem muito pouco. Ele não se vangloria de poder, porque ele não tem. Ele não se vangloria de dinheiro, porque ele não tem. Então, ele é muito mais fácil do mais simples, que não tem estudo, que não é cheio de se entregar a Cristo, não é? E a pessoa, quando ela é cheia de si, é mais difícil. Então, as pessoas que não enxergam a verdade, pode perceber, são pessoas muitas vezes tão duras de coração, porque são cheias de si, ou porque tem uma tradição, ou porque tem realmente um ídolo, né? Jesus, verso 35, ouviu que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus recebeu adoração ali. O Senhor Jesus não mandou ele ficar de pé: ó, não me adora não. O Senhor Jesus recebeu adoração porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Então disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo, presta atenção, irmãos, nessa frase, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam, ou seja, quem acha que enxerga e que sabe e que é alguma coisa, vai permanecer cego. Mas aquele que confessa: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua libertação, eu sou um pecador, eu preciso da tua verdade, porque eu não sei nada, esse passa a enxergar. Então esse cego, o Senhor Jesus untou os seus olhos com a sua saliva e com lodo, e ele se lavou no enviado. Então ele se lavou na verdade, ele se lavou no Filho de Deus, ele se lavou naquele que é o único que tem poder para tirar pecado, que tem poder para libertar, é Jesus Cristo. Então essa é a mensagem do capítulo 9. E eles, olha só, aqueles dos fariseus, verso 40, que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? E Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado? Então, irmãos, entenderam? Como vocês não admitem que são pecadores, como vocês não admitem que precisam aprender, porque vocês não sabem nada, vocês permanecem sem saber nada. Agora, se vocês admitissem: não, nós somos cegos, não, nós precisamos de um Salvador, porque nós somos pecadores, vocês teriam recebido à vista, não é? Tá vendo? Então, no capítulo 10, ele vai dizer, irmãos, percebam, é uma sequência o texto. Olha só. Não tinha capítulo, irmãos, é o mesmo livro, é uma continuação, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, de modo nenhum a seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não. Então o que ele está querendo dizer na parábola? Todo aquele que vem por outra parte, senão pela palavra. O que vem pela porta é o que vem pela palavra. Quem vem por outro caminho
é ladrão e salteador. Veio por Moisés, ladrão e salteador. Veio por Ellen White, ladrão e salteador. Veio por Joseph Smith, por qualquer um, ladrão e salteador. Porque o caminho é Jesus Cristo, a porta é Jesus Cristo. E acabou. É uma sequência os textos. O Senhor Jesus está ensinando a mesma coisa. O Senhor Jesus está falando a mesma coisa. Não é? Olha só. Mas as ovelhas não ouviram, porque a ovelha de Jesus ouve a voz do pastor. Quem não é ovelha, não ouve. Não é? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará. Então, por Jesus é pela sua palavra, pelo seu evangelho. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então é o que acontece com as religiões. As religiões que não são guiadas pelo bom pastor, mas que tem um lobo devorador, elas não têm um pastor para conduzi-las na verdade. Então o diabo é esse mercenário que conduz as igrejas, infelizmente, com o falso evangelho. E o diabo faz a festa, dispersa as ovelhas estão feridas, as ovelhas estão enganadas, estão caindo em ciladas, em abismos, estão sendo devoradas por lobos, não é? Por quê? Porque estão seguindo um falso pastor, um mercenário, alguém que procura somente o proveito próprio. E eu não estou falando do pastor da igreja, eu estou falando do maior mercenário, o diabo, não é? Glória a Jesus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele vai falar das outras ovelhas, eu quero só concluir aqui, ó. Verso 27, irmãos. Vamos pular uma parte aí, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos. Então, o Senhor Jesus está falando que eles têm um pai e que ele tinha um pai, que não era o mesmo pai. Aqui ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, aquele não é o Deus verdadeiro, não é o Pai verdadeiro, né? E os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Então as obras que Jesus fez eram obras do Pai, mas elas iam de encontro com a lei, né? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Ou seja, ele usou a própria lei, que era para eles a palavra de Deus, para dizer, na lei de vocês aceitam, que está escrito lá, sois deuses, mas eu que venho com a verdade, que de Deus eu ouvi, e falo que eu sou filho de Deus, vocês não aceitam? E não é isso que acontece, você prega, você mostra a verdade, e a pessoa não, você mostra os textos, na palavra dele, na Bíblia dele, ele não aceita, e o Senhor Jesus fez isso, né? Verso 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque diz, sou filho de Deus.
Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu. E procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então, veja, o texto do final aqui do capítulo diz, muitos creram nele. Então, nós temos que concluir, irmãos, que a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. A porta é estreita, o caminho é apertado, poucos são os que encontram. Tá certo? Poucos são os que encontram. A palavra é muito clara, irmãos. Então não se abalem por quantidade, não se preocupem com a multidão. A multidão é a que entra na porta larga. A verdade é a que te importa. Você segue a verdade, você ouve a verdade, é isso que importa. Não se abale, né, por esse tipo de coisa. Irmãos, já passou do horário, tá? Eu falei que o relógio está quebrado. Colossenses, para a gente finalizar. Irmãos, tem vários textos. Vários. Atos capítulo 7, Estevão diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as cumpriram. Gálatas, se não me engano, capítulo 3 ou capítulo 5, não lembro agora exatamente, ele diz que Moisés era mediador de muitos, mas que Deus é um só. Ou seja, Estevão disse, vocês receberam a lei pelos anjos, no plural. Então, Gálatas também ele diz, Moisés era de muitos, mas Deus é um só. Anjos, plural também. Lá em Hebreus capítulo 2, se a palavra dada pelos anjos teve autoridade e poder e causou justiça, e pela justiça dela muitos morreram, quanto mais a palavra de Deus. Então, muito claro também, Hebreus capítulo 2, dizendo que quem apareceu lá no Velho Testamento foram anjos, no plural. Lá em Gênesis, diz assim, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E assim que esse fato ocorre, ele lança a maldição, eu colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ela pisará a tua cabeça e tu lhe picará o calcanhar. Então veja, ali naquele momento o homem recebe uma maldição, e a primeira coisa que acontece, os filhos de Adão e de Eva, um já mata o outro, não é? Então vejam, ali começa o conhecimento do bem e do mal, ele é como um de nós. Se você olhar, o Velho Testamento mostra um Senhor que é como um de nós. Ele se ira, ele se vinga, ele é orgulhoso, ele tenta, ele é tentado, ele se arrepende, ele toma conselho, tá certo, dos homens, ele concorda com a mentira, ele favorece um, porque ele gosta mais de um, e faz assim injustiça. O Senhor Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira, que nele não há verdade. A mentira é obra dele, é criação dele. Ele não se firmou na verdade, então um dia ele teve verdade. Jesus deixa bem claro, né? Todas as coisas foram feitas por Jesus, inclusive os anjos. Entregou o poder na mão dos anjos, os anjos fizeram essa obra maligna. O Senhor Jesus veio em carne para nos libertar. Colossenses, né, eu disse, vamos finalizar? Senão eu não vou parar mais. Vocês acharam que eu estava brincando? Ah, eu peguei a onda desse relógio aí, ó. Ninguém me escapa hoje. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai. Está vendo? É um mistério. Olha, o meu combate,
A minha luta, o meu esforço é que não só vocês, mas os irmãos também de Laodiceia estejam plenos no conhecimento, na inteligência, na sabedoria, dos mistérios da verdade, né? Do Pai e do Filho. Tá vendo? Então existe um mistério, vocês precisam saber a verdade. Vocês precisam saber a verdade. E aí ele vai falar, olha, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Está vendo? Aí vamos pular aqui, ó. Vamos para o outro texto aqui no verso 9. Verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente a plenitude, toda a plenitude da divindade, ou seja, ele está falando do Pai. Em Jesus Cristo é todo o poder, a plenitude, ele é pleno de Deus, né? Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita pelo despojo do corpo, do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando quem? Poderes, príncipes, poderes. Quem são esses? Os anjos. Os anjos, ele está dizendo aqui, Jesus arrancou vocês da mão dos anjos. O Senhor Jesus tomou vocês com poder, pelo seu sangue, e libertou vocês da mão dos anjos. A cédula que era contra vocês, contra nós, ele cravou na cruz. Cravou na cruz. Triunfou, e os expôs publicamente, e deles triunfou. Então os anjos ficaram expostos. Hoje nós estamos expondo os anjos aqui. Nós aqui nessa pregação de hoje, apontamos para os anjos, expomos. Vocês são o diabo. Vocês são o adversário. Vocês enganaram, vocês roubaram, mataram e destruíram. É isso que a palavra nos ensina. Olha só. Olha o verso 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto aos anjos. Está vendo? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal. Eu acho que a tradução de vocês está um pouco diferente. Mas o que ele está dizendo aqui? Não se deixem ser dominados por falsas doutrinas. Tá certo? E culto aos anjos. O que é culto aos anjos? Adoração a anjos. As religiões só falam em anjo. É anjo daqui, a igreja católica tem até anjo, como é que fala? A pessoa tem um anjo próprio, anjo da guarda. Os crentes só falam de anjo, porque eu vejo o anjo com a taça na mão, eu vejo o anjo com a bandeja, eu vejo um anjo com o cálice transbordando, eu vejo um anjo derrubando o óleo, eu vejo um anjo com a espada. Que vê anjo coisa nenhuma? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. O que eu quero com anjo? Não é? Nós somos libertos dos anjos, nós estamos com Cristo, nós temos o Espírito Santo. O Senhor Jesus nunca nos ensinou a procurar anjo. O Senhor Jesus nunca nos mandou orar para anjo, nunca. E nós nunca devemos fazer isso. Mas nós devemos orar ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, falar com o Espírito Santo, falar com o Pai, mas nunca falar com anjo. Então veja, culto aos anjos é o que mais se faz nas religiões.
né? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ligado à cabeça. Quem que é cabeça? Cristo. Cristo é a porta, é a cabeça, é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: permaneçam na minha palavra se vocês quiserem ser verdadeiros discípulos. E vocês conhecerão a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então essa palavra, irmãos, tem que ficar gravada. O entendimento dessa palavra tem que ser vivo no nosso coração, para que nós não sejamos enganados pelos nossos olhos, não sejamos enganados por acusadores, não sejamos enganados por pessoas que estão preocupadas com quantidade, com multidão. Nós estamos preocupados com verdade, e a palavra é muito clara e nós estamos firmes na palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos agradecer.